A ideia do pai era de a gente apresentar verpons da saúde, né? Então, seriam aquelas ideias mais novas, mais recentes a respeito da saúde física, porque como é que a gente vai trabalhar a conscienciologia se a saúde física está debilitada? A gente teve agora o debate aqui que o Rui levantou, né? Eu achei interessante a proposta do Hernani, da Rosângela, do Rui. Isso mostra o grande nível de sofisticação que a consciência tem, né? Então ela pode estar com o corpo debilitado e está funcionando intelectualmente. A consciência é mais forte do que isso. Mas eu posso te garantir que a qualidade seria melhor se ela respeitasse a biologia. Então, eu entendo o seguinte, sem respeito à biologia, não vai haver um respeito à conscienciologia. A biologia é o primário, é o que está em primeiro lugar, né? Então, se você, o próprio exemplo, se você não está atendendo bem o seu corpo físico, como é que você vai poder atender a sua consciência? Então, vejam, um trabalho que a gente costuma ler muito, o Expósito, eu lá do Souto, ele fala, né, que, se não me engano é ele que fala isso, é como se a nossa língua portuguesa estivesse em extinção, porque o volume de material que a gente tem em português é pouquíssimo, pouquíssimo. Para a gente poder selecionar essas obras aqui, foi muito difícil, porque em inglês, o que a gente tem disponível, cara, é muito mais do que português. Então, se a gente quiser estar realmente trabalhando com verpons da saúde, a gente precisaria estar trabalhando com inglês. Porque é onde está disponível essa informação toda aí. Embora, vejam, os livros Dieta da Mente, o Barriga de Trigo, são livros recentes, são livros importantes, que foi muito bom a gente poder ter trabalhado com eles, mas perto do que existe, é uma fração. É uma fração. Então, a gente está muito restrito aqui em termos de qualidade do que realmente se conhece, do que se sabe, do que se está divulgando aí a respeito de verpons da saúde, né? O livro que eu trabalhei é um livro muito interessante, Dilema do Onívoro. Dilema do Onívoro, ou seja, o que eu devo comer, né? Então, alguns animais são especialistas, não tem escolha, só come A, não tem que perder tempo com isso, só come A. Nós não, a gente pode comer A, B, C, D até Z. E o que vai fazer bem e o que vai fazer mal? Então, o Michael Pollan, que foi o autor desse livro, ele sentiu o cheiro dessa problemática, ele, na condição de formado bacharel em inglês, mestrado em inglês, professor de jornalismo da Universidade da Califórnia de Berkeley. Ele foi fazer uma... A gente viu aí as obras que ele escreveu, né, o crescendo, como é que ele chegou nessa área, e ele chegou nela e ficou. Ele tem diversas obras, os últimos 4 livros dele já foram traduzidos para o português, né? Mas eu penso que esse Dilema do Onívoro seria a obra-prima dele. E ele conta a história de 3 tipos de alimentação e 4 refeições. 4 refeições. Então, o primeiro tipo de alimentação, a alimentação convencional, a dieta convencional. Então, a comida normal que tem aí. Então, ele conta essa história do... Ele seleciona lá o milho como o exemplo da alimentação mais convencional possível, né? E a alimentação que ele vai culminar nesse capítulo é uma alimentação no McDonald's. Então ele vai no McDonald's, ele e a família dele, come no McDonald's e fala, né? Por exemplo, a alimentação no McDonald's parece que 60 e tal % do que você come lá é tudo milho. Tudo milho. E ele mostra, né, as repercussões, os efeitos da alimentação convencional. O cara pode até funcionar, mas ele não funciona do modo que ele poderia, né? Então, a segunda, ele vai mostrar a dieta orgânica.
A dieta orgânica, então ele mostra como é que a valorização daquilo que é orgânico, ou seja, você não vai usar o agrotóxico, você não vai usar a alimentação convencional, mas você vai priorizar uma alimentação que seja orgânica, que seja natural e tal. Então a gente, por exemplo, vê muitas vezes a pessoa falar assim, não, porque eu como natural. Eu como natural. Não, minha dieta é balanceada. O que é uma dieta balanceada? Não existe isso. Não existe uma dieta ideal. Não existe. Para um é diferente do para o outro. Então, as necessidades de cada um são diferentes das necessidades do outro, e você precisa saber qual é realmente a sua necessidade, porque o seu corpo é diferente do outro. Então, aquela questão que o Luiz levantou ali, quantos gramas? Depende de cada pessoa, depende de como o organismo da pessoa está desenvolvido, está organizado, e depende das necessidades daquele momento, e depende de uma série de fatores, né? Então, ele fala da dieta orgânica e ele mostra que isso se tornou uma indústria. Ele faz uma alimentação orgânica e ele mostra que aquela alimentação orgânica que ele selecionou, produzida pela indústria do orgânico, tinha lá 30 e tal elementos que não dá para saber direito o que é aquilo. Então, mesmo dentro do orgânico, a coisa é complexa. Mas aí, então, dentro do orgânico, ele entra agora numa outra linha, que é uma linha muito desenvolvida e que está sendo muito estudada e que eu acho que a gente deveria conhecer melhor, que é tipo de fazendas autossustentáveis. Então ele descobriu lá, o Joe Salatin, nos Estados Unidos, tem lá uma tal de Polyface, uma fazenda Polyface, que ele, dentro dessa fazenda, ele tem um processo todo desenvolvido em cima de autossustentabilidade. Quer dizer, tudo é um ciclo completo. Ali dentro tem um ciclo completo. Seria muito interessante, dentro desse ciclo de saúde, a gente entender esse processo da cadeia alimentar. Cadeia alimentar, né? A gente vive num processo de cadeia alimentar. O sol, a terra, a planta, os animais. Né? Então a gente precisa conhecer a biologia. Como eu falei, sem respeito à biologia, como é que a gente vai respeitar a conscienciologia? A indústria alimentícia, ela se baseia principalmente na ignorância. Se você for estudar como é que aquele alimento chegou ali, você não vai consumir ele. Mesmo porque a gente vive num processo de economia, processo de... O mais barato é o melhor. Então você vai no mercado, você não vai estar preocupado com a qualidade. A maioria das pessoas vai olhar o preço, vai comprar o mais barato. E sempre se estimula, ó, não compra não, procura o mais barato, se tiver caro você não compra. Não é verdade? Não compra, vamos comprar o mais barato. Então é evidente que você pega o panfleto lá do mercado, ali é o quê? É só o preço, marca e preço, para você comprar o mais barato. Então, não é assim que a coisa deve funcionar. A gente tem que estar preocupado com o nível de qualidade. Então, existem duas coisas. Uma coisa é o produto, outra coisa é o alimento. Produto tem rótulo, código de barra. Foi feito para ser bonito e gostoso, foi feito para ser barato, foi feito principalmente para dar lucro para o produtor. Então, não é por aí. A gente tem que se preocupar com o alimento. O alimento não tem rótulo. Alimento não tem código de barra. Então, o ideal é que a gente... Então, veja, essa Polyface lá nos Estados Unidos é essa tendência aí. Tem muita gente trabalhando com isso. O Michael Pollan ligou para o Salatin. Você manda uma galinha para mim? Ele falou assim, amigo, eu não mando nada para ninguém, eu só vendo local. Eu só vendo aqui. Se quiser, você vem aqui comprar. Aí ele, pô, esse cara é sério, esse cara não é comercial, ele não está querendo vender e ter lucro. Então o Michael Pollan vai lá e fica uma semana vivendo lá com o Salatin, vendo como é que o Salatin trabalha. O processo é todo sustentável, galinha, porco, boi e diversas plantações.
Ele conseguiu pegar uma área totalmente erodida lá, que não tinha condição nenhuma, e ele equilibrou aquilo. Então, existe uma transição, a galinha primeiro, depois o boi, depois o porco, depois as plantações. Quer dizer, o solo é vivo. O solo é vivo. Você tem que ver que interessante, a gente tem um capítulo que ele fala dos cogumelos. Como é que o processo do cogumelo se desenvolve? É tipo os meridianos de energia. Então, o solo é um ser vivo. E, veja, olha o paradoxo, a gente vive na Cognópolis, cidade do conhecimento, e aqui está cheio de monocultura. Está cheio de monocultura que acaba com o solo. Acaba com o solo. Ou seja, esses agrotóxicos todos aqui, quando é a época do agrotóxico, está a nuvem de agrotóxico aqui na Cognópolis. Tem lógica. Cidade do conhecimento, antissustentável. Então, a consciência, ela precisa ser sustentável. Ela tem que sustentar a ela mesma, ela tem que dar exemplo disso, ela tem que... Senão, que conscienciologia é essa que a gente vai contra a nós mesmos? Então, lá no livro, ele vai mostrar, então, essa fazenda autossustentável, como é que... O exemplo, que eu acho que está sendo muito estimulado, tem muita gente estudando isso, cada vez mais desenvolvendo, que o processo é de local, alimentação local, estimular, conhecer os produtores. Aqui em Foz a gente tem a APROFOZ, a Associação de Produtores Rurais de Foz do Iguaçu. Então a gente tinha que saber, conhecer. A gente tem que ir aqui do lado do CAEC, tem o Tureta, que ele também procura dar um tratamento orgânico ali para a produção dele. Muitos de nós aqui, a gente vai ali, né? Mas a gente precisava, porque o respeito à biologia implica em a gente saber como é que a nossa cultura, o nosso corpo, ele se desenvolveu. Então vejam, ó, o trigo, né? O trigo, a agricultura, ela existe há 10 mil anos, se tanto. O homem tem algumas centenas de milhares, se não milhões de anos lá que a gente... Então, a biologia, o homem, quando ele saiu da árvore, quando ele deixou de ser herbívoro e ele começou a comer carne, é que o nosso cérebro se desenvolveu. O cérebro cresceu 35%. O homem desenvolveu comunicação e desenvolveu ferramentas a partir de começar a comer carne. Então a nossa biologia se desenvolveu principalmente através da gordura e através da proteína. Então a gente precisa respeitar, a gente precisa saber como é que isso funciona. A gente precisa ter um tratamento sustentável em relação à vida, em relação ao alimento, em relação à comunidade que a gente está inserido. Então nós temos muito trabalho para fazer, a gente precisava de se preocupar com a qualidade, porque vejam, o estilo de vida é preponderante no nível de saúde que a pessoa tem. O estilo de vida. O estilo de vida é a alimentação, é o exercício, é aonde você vive e o que você faz. O nosso estilo de vida hoje é muito ruim, é muita correria, muita aceleração, vem para cá, vai para lá, andar de carro, queimar gasolina, isso não é bom. O ideal é você viver num local e não ter que ficar viajando quilômetros para lá e para cá todo dia, queimando gasolina, combustível fóssil. Isso é anticonscienciológico. Agora veja, como é que a gente vai fazer? Então, a ideia era que a gente precisa acordar, nós temos que pôr o pé no chão. Não podemos continuar nessa situação. Conscienciologia, ciência da consciência. Se a gente está indo contra aquilo que é realmente importante. Então, o último capítulo lá do Michael Pollan, ele vai falar da alimentação que ele mesmo produziu. Então, ele vai caçar, ele planta,
ele colhe cogumelo, ele faz uma alimentação que ele é responsável 100% daquilo que está sendo ingerido ali. Tudo ele fez, tudo ele produziu e ele caçou porco selvagem. Ele vai lá onde tem porco selvagem, caça o porco, mata o porco. Mata o porco. Pessoal, vejam, é extremamente interessante no sentido de você olhar no olho do bicho e ele saber e você saber. Isso é o melhor para os dois. Ele não existiria. E você não existiria se não fosse um ou outro. Então, veja, a gente trabalhou com isso aqui no dia da aula, a responsabilidade que a gente tem pela vida. Então, o vegetariano, ele é uma pessoa ingênua, porque ele está olhando o indivíduo. Você não tem que olhar o indivíduo, você tem que olhar a espécie. Para a espécie, o sacrifício de alguns indivíduos é fundamental. Não dá para preservar todo mundo. Se tiver demais daquela raça, vai dar problema para as outras, para aquela espécie. Então, a gente tem que olhar o equilíbrio daquilo que é melhor para todos. Então, a gente não pode ser ingênuo. Então, vejam, ó, a ideia, a gente quando pensou aí nesse curso, né, a gente quando selecionou as obras, a gente está dando o primeiro passo. Porque, vejam, as mudanças que têm ocorrido nesse semestre, o próprio William foi um exemplo. Eu acho que ele pode falar também, como ontem eu estive conversando lá no encontro lá da Aprendência, algumas pessoas que começaram a diminuir o trigo, e eles falam, ó, o nível de qualidade do pensamento, o nível de qualidade de lucidez que deriva da alimentação. Pessoal, açúcar vicia 8 vezes mais do que cocaína. 8 vezes mais. O cara que é viciado em açúcar, a cabeça dele não funciona direito. Tem relação direta com depressão. Nem a psicologia, nem a medicina fez esse link. Cara, eu contei a historinha aqui, estou lá com meus alunos, uma menina ali que não para quieta. Não para quieta, não para um segundo. Pessoal, o que essa menina aqui tem? Ah, ela tem hiperatividade. Por que, pessoal, que ela tem hiperatividade? Açúcar. Eu falei, vamos ver uma coisa aqui, refrigerante. Coca-Cola. Ela falou assim, professor, eu não tomo Coca-Cola, eu só tomo Sprite. Eu falei, ó, vamos ver os seus pais. Vamos ver seus pais. Ela, meu pai é viciado em Coca-Cola. Então, pessoal, vejam, nós temos aqui, a gente não é uma consciência. A gente é um coletivo. A gente é um coletivo. A gente tem o total de células vezes 10 em termos de bactéria. Vezes 10. Ou seja, a gente é 10% a nossa individualidade. 90% aqui é as bactérias. E essas bactérias, o microbioma, o microbiota, tem uma influência fundamental naquilo que a gente é. E elas derivam, em primeiro lugar, da passagem pelo canal vaginal quando a gente nasce. O cara que nasceu cesariana já quebrou o ciclo. Já quebrou o ciclo, já não é mais o que deveria ser. Então, essas bactérias que vêm da pai e da mãe, elas vão ter uma influência direta naquilo que você é, naquilo que você pensa, porque a demanda delas, por exemplo, de açúcar, não é o cara, a vontade dele é menor. O cara que é viciado em açúcar tem vontade menor, tem vontade fraca, tem menor discernimento, tem menor lucidez. Então, veja, a situação está aí. Quando é que a gente vai parar para analisar e para pensar nisso do modo que a gente poderia, que a gente deve? Então, tem muita coisa. E veja, conscienciologia, ciência da consciência, quando a gente não sabe e não entende. Então, veja, a relação que tem com, não só depressão, mas a relação que tem com epilepsia, por exemplo. Dieta cetogênica. O cara resolve o problema de epilepsia. Alzheimer, previne Parkinson. Quer dizer, essas doenças todas aí, o Luiz falou legal ali. Processo de síndrome metabólica. Comer errado. Comer errado. Então, a alimentação é o nível prioritário e primário para a consciência poder ser o que ela é. Porque, vejam,
a nossa ideia era de que a gente pudesse, o máximo possível, tornar a Cognópolis retrato e semelhança de uma comunidade extrafísica avançada. Né? Retrato e semelhança. Então, como é que é a convivência das Consciex numa comunidade extrafísica avançada? Certamente, elas devem ter um processo de sustentabilidade, de saber o que faz, de ter lucidez, e a gente aqui, a gente tem a lucidez muito limitada, a gente não está atento, a gente é automático. A gente vai e come besteira. Cara, você é o que você come. O combustível que você põe dentro de você, ele influencia no modo que você é, e a gente precisava ter uma noção e uma responsabilidade em relação a isso aí. Pessoal, eu teria trocentas outras coisas para a gente conversar, mas acho que não vou monopolizar aqui. Eu gostaria de que a gente pudesse ter propostas e que a gente pudesse trabalhar em uma direção de maior nível de lucidez, sustentabilidade, de equilíbrio e de saúde física, porque sem esses pré-requisitos, né, uma grande parte das vezes a gente está brincando de casinha, a gente não está sendo consciência lúcida e madura como a gente poderia e deveria ser.